Quinto ano A e quinto ano B, este é o vídeo que eu prometi para vocês. Ou seja, o vídeo que eu vou explicar como produzir um conto de mistério, ok? Vocês lembram que eu fiz a leitura do texto Roubo de Joias no Hotel Cosmopolitan? Então, pessoal, este exemplo de texto, que é um conto de mistério, tem como características principais. Presta atenção. Ele é um texto narrativo ficcional, o que significa que não é um texto que possui uma história verídica, não, é algo inventado, certo? Com a finalidade de emocionar, entreter e divertir o leitor, ok? O destinatário é o público em geral. Ele pode ser publicado em livros, revistas, jornais e sites da internet. Os temas são os mais variados. O enredo dessa narrativa, ele é estruturado em introdução, complicação, clímax e desfecho. Preste atenção, o conto de mistério é um texto curto, ok? Com poucas ações e tempos e espaços reduzidos, certo? Os ambientes retratados em um conto de mistério são sombrios, noturnos, mórbidos, macabros, povoados por indivíduos melancólicos, pessimistas, sem perspectivas, ok? Apresenta geralmente um narrador protagonista, ok? E geralmente emprega a variedade padrão da língua e os verbos, eles sempre estão no passado, ok? Então, meus amores, dita as características do gênero textual que estamos estudando, que é o conto de suspense ou conto de mistério, vamos agora à produção, ok? Então, aqui tem um texto que nós lemos na aula anterior. A introdução do conto relate como Sherlock Holmes se envolveu no caso do sumiço da pedra preciosa. Não há necessidade de copiar a notícia de jornal lida por Sherlock Holmes. Comente apenas o que ele soube do roubo da joia da condessa ao ler o jornal, mas lembre-se de incluir na sua história personagens nela mencionadas. Escreva o texto em primeira pessoa. O narrador, Watson, é o fiel amigo do detetive. Pense em uma solução para o mistério. Para isso, imagine o que Sherlock Holmes vai fazer para tentar descobrir como aconteceu o roubo da joia. Lembre-se, ele não acredita na versão da polícia, então é preciso pensar em outra pessoa que possa ser a ladra. Feita a leitura da proposta do texto, da proposta do conto de mistério, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão reler o texto inicial, que é o texto de Sherlock Holmes sobre o furto, né, o roubo da joia, certo? E vocês irão escrever a versão de Sherlock Holmes. Lembrando que Sherlock Holmes, ele é um super detetive, super inteligente, que soluciona os casos mais difíceis, ok? Então, vocês irão escrever o conto de acordo com a forma que Sherlock Holmes ele trataria esse suspense, ok? Então, meus amores, bom trabalho, certo? Façam a introdução, utilizem sempre a primeira pessoa, certo? Quem está contando a história é o amigo dele, Watson, certo? Que é o fiel amigo de Sherlock Holmes, ok, meus amores? E vocês irão focar principalmente na solução do mistério. Então, mãos à obra, bom trabalho. Em caso de dúvidas, corre lá no meu Instagram, conversa comigo que eu vou te explicar novamente, ok, pessoal? Após terminar o seu texto, você vai avaliar a sua produção, respondendo as perguntas do quadro a seguir. Você vai pintar o quadrinho ao lado de cada pergunta de acordo com a legenda. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: no seu texto, a descrição de quando e onde se passa a história? Sim, não ou mais ou menos. Da pergunta: é possível identificar as personagens com clareza?
Ele apresenta todas as estruturas básicas, introdução, desenvolvimento e desfecho. O mistério é resolvido ao final do texto. Então, pessoal, preste atenção nesses detalhes. O teu texto ele precisa conter tudo isso, ok? Explicando, vocês irão produzir um texto, ok? Falando como seria a resolução desse mistério do roubo das joias, de acordo com a visão de Sherlock Holmes, que é um super detetive que soluciona os casos mais difíceis, ok? Lembrando que o texto ele deve ser narrado em primeira pessoa, ok? Porque quem vai contar essa história para nós é o Watson, o melhor amigo de Sherlock Holmes. Ok, pessoal, então eu posso contar com vocês. O texto deve conter no mínimo 12 linhas, certo? No mínimo 12 linhas. Você vai escrever em seu caderno, bem organizado, bem bonito. E eu confesso que eu estou muito ansiosa para ver essas produções. Conta um Conto apresenta, de Stanislau Ponte Preta, A Velha Contrabandista. Diz que era uma velha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: Escuta aqui, ô vovozinha, a senhora passa aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que ela adquirira no odontólogo, e respondeu: É areia. E aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia coisa nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou que a velhinha fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora com um saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com a muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com um saco atrás, o fiscal mandou ela parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha todas as vezes. O que ela levava no saco era areia. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é uma contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Eu não vou dar parte, não apreendo. Não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer que é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete mesmo não espalhar? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É lambreta. Gente, até a próxima aula. Lembrando que hoje nós temos um encontro marcado lá no Google Meet às 16 horas, ok? Lá no Google Meet que vamos compartilhar os nossos textos, certo, pessoal? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.